Olá, tudo bem? Então seja bem-vindo agora para o módulo, para a fase aqui, a aula, que eu vou explicar para você o que nós usamos para prescrever esse treinamento. Esses elementos de prescrição de treinamento eles são bem importantes que a gente entenda. Nós podemos dividir os elementos de prescrição em elementos de volume e elementos de carga e também elementos de intensidade. Deixa eu explicar um pouquinho isso para que você entenda, porque muitos autores, com razão, dizem que a carga pode ser um elemento de intensidade e que séries, repetições e número de exercícios são elementos de volume. E eles têm toda a razão com relação a isso, mas se nós usarmos uma maneira de periodização. Eu vou explicar isso para você. Nesse primeiro modelo, onde a gente diz que a carga é a intensidade do treinamento, eu preciso ter em mente que os elementos de volume precisam estar estacionados, precisam estar bloqueados, paralisados. O que eu quero dizer com isso? Eu vou escrever para você aqui no quadro os elementos de volume. Por exemplo, número de exercícios. Vou botar aqui, volume. São elementos de volume, tá? De treinamento. O que? Número de exercícios. Que mais? Número de séries. Que mais? Número de repetições. Esses todos, número de exercícios, número de séries e número de repetições, são elementos do volume de treinamento, perfeito? O que seria o elemento de intensidade? Nesse modelo que eu estou explicando agora para você, o elemento de intensidade vai ser chamado de carga. Beleza? Ótimo. Então, intensidade vai ser carga, volume vai ser número de exercícios, séries e repetições. Só que nesse modelo que eu estou apresentando para você, para periodizar, você só pode mexer no elemento carga. Se você mexer nos elementos de volume, você vai ter uma confusão muito grande e vai perder controle dos processos de treinamento. Então, quando eu quero usar como intensidade a carga, eu preciso usar um percentual de 1 RM para prescrever. O que significa 1 RM? Repetição máxima, uma única repetição. O quanto eu consigo levantar de carga, de peso, uma única vez. E aí eu vou usar um percentual desta 1 RM para prescrever o treinamento. Isso é possível, tanto fazendo o teste de 1 RM, quanto estimando a 1 RM através de alguns elementos, alguns autores como Lombardi, de 1989, que é o que nós usamos na planilha para dar um valor de 1 RM. Então, só que o grande problema disso é que você tem que estimar para todos os exercícios que você vai fazer, dá um certo trabalho na hora de realizar a periodização. Mas nesse modelo, onde a intensidade se chama carga, e eu uso a carga como sendo um percentual de 1 RM, eu preciso deixar o volume, vou escrever aqui, volume congelado. Então toda a minha periodização, ela vai estar baseada só na intensidade, ou seja, na carga que eu estou utilizando. Os elementos de exercícios, séries e repetições estão bloqueados e eu uso só esse elemento aqui para fazer as mudanças de periodização. É possível, é interessante, sem dúvida alguma, muitos treinadores usam isso. Não é o modelo que eu vou usar para vocês aqui nesse curso. Por que não é o modelo que eu vou usar? Porque eu prefiro trabalhar com as periodizações que mexem com o volume e, por consequência, alteram as cargas. E aí eu não chamo mais carga de um elemento de intensidade. A carga passa a ser um elemento composto aqui, e a intensidade passa a ser... Eu risquei aqui intensidade, tá? Mas eu vou tirar, de novo. Intensidade
passa a ser a relação entre os elementos de volume multiplicados pela carga. Isso se torna a minha intensidade, que vai ser um valor arbitrário, ela não tem uma unidade. Então a minha intensidade, no modelo que eu estou usando, passa a ser volume vezes carga. Então, no modelo que nós vamos usar aqui, nos nossos exemplos de prescrição, a intensidade é uma relação entre número de séries, número de exercícios, número de repetições, multiplicado pelo valor de carga, mas não relacionado a um RM, ó. É a carga levantada pelo sujeito. Então, nesse modelo que eu estou propondo, que eu estou usando, é um modelo onde nós temos o volume sendo uma questão de controle de treinamento, e esse volume vai alterar a carga. Se eu faço muito volume de uma série, a minha carga cai, e isso por consequência atua também na intensidade e assim por diante. Se eu subo a carga, o volume cai, e isso altera a minha intensidade, que é a minha relação entre volume vezes a carga. Então, tudo que nós vamos trabalhar aqui, nós não vamos prescrever baseados na carga de um RM, percentual de um RM. Nós vamos trabalhar mexendo em questões de volume que vão alterar, por consequência, a minha intensidade. Porque volume, nesse modelo que a gente está apresentando, que eu estou apresentando para vocês, a intensidade é uma relação de volume versus carga. Então é isso que nós vamos fazer. As mudanças todas que eu vou propor nesse modelo de periodização, eles envolvem as mudanças de volume, que vão alterar a carga, e a relação entre volume e carga permite a minha intensidade de trabalho, minha intensidade de treinamento. Então os gráficos que vão gerar para vocês agora nos nossos exemplos, estão relacionados entre volume versus carga, para gerar intensidade. Como nós estamos usando um modelo de hipótese aqui, nós estamos trabalhando só um modelo que a gente não tem as cargas reais, vocês vão ver na periodização só as flutuações de volume. Mas aí na academia, no centro de treinamento, quando vocês colocarem as cargas que os alunos de vocês realizam o treinamento, vocês também terão um gráfico de intensidade. Então, porque o volume é um elemento e a intensidade é a relação de volume versus carga levantada. Porque no final das contas, o que importa para o treinamento dentro de uma mesma zona metabólica, a predominância metabólica, é a relação de gasto energético. O nosso organismo, ele entende isso. Se eu gastar mais ou menos energia, eu vou ter mais ou menos adaptações referentes a isso. E é isso que a gente está usando. Além disso, eu também uso uma transformação desse volume e dessa intensidade com uma relação de calorias gastas. Isso também vai servir muito para que vocês possam entender aproximadamente como é que funciona o gasto energético da sessão de treinamento que vocês estão propondo para o sujeito, para o indivíduo. Então, sem dúvida nenhuma, vai ser uma experiência muito bacana referente à prescrição de treinamento. Voltando a dizer, existe a possibilidade da prescrição de treinamento com controle de intensidade usando o percentual de um RM. Isso não está errado. É possível fazer isso. Tá? A relação de volume e a questão da volume congelado e a prescrição de treinamento, as variações, trabalhando com percentual de um RM. Perfeito, é possível fazer isso. Só que essa maneira que eu estou propondo para vocês, nós não temos essa questão do percentual de um RM. Nós estamos trabalhando com repetições máximas dentro de número de exercícios, número de séries e número de repetições. Então isso é muito importante que a gente entenda para não sair falando bobagem, que A está certo, B está errado, não. Isso é simplesmente uma maneira de ver a prescrição de treinamento de musculação. E que no meu entendimento permite uma flutuabilidade muito maior de variáveis de manipulação de periodização. Então eu posso ter volumes mais intensos, menos intensos, cargas evolutivas menos intensas, mais intensas, intermediárias, como nós vamos mostrar, que eu vou mostrar para vocês aí no curso, no vídeo que a gente está montando para você. Se eu não me engano, nós já estamos aí com 11 vídeos técnicos já da prescrição de treinamento. Esses vídeos aqui em quadro branco, eles são simplesmente para ilustrar aquilo que a gente vai fazer. Precisava dar essa explicação para vocês, referente à avaliação, referente à introdução do curso e a maneira como eu estou enxergando a questão da prescrição de treinamento, manipulando volume e não manipulando as cargas.
tá? Mas mesmo assim, manipulando o volume e deixando as cargas flutuarem conforme os volumes, nós vamos ter intensidades baixas, médias e altas dentro da prescrição. Mas também não vou contar tudo para vocês, até porque vocês têm bastante coisa para estudar e coisa para ver aí dentro desse modelo. Esse primeiro curso vai trabalhar num estudo de caso de uma menina, uma mulher, mas nós vamos ter vários outros elementos, outros cursos que vão sair com diferentes formas, diferentes pacientes, alunos, na hora de prescrever o treinamento. Lembrando que não é para copiar aquilo que está sendo posto ali, na verdade é só uma ideia das prescrições, não saiam replicando treinamentos, porque senão vocês vão estar indo contra a questão do princípio da individualidade biológica. Então não é para copiar, sim para entender e conseguir aplicar esse raciocínio de prescrição de treinamento na vida de vocês, na vida dos alunos de vocês. Beleza? Então espero que tenham gostado dessa introdução do que como eu vou conduzir esse curso e te vejo agora nos próximos módulos técnicos, já mostrando algumas variações, tá? Bom curso para vocês. Abraço!